E em seguida fizemos o nosso Reiju de cura. As pessoas que não têm interesse em expansão da consciência, né, que o objetivo principal do grupo é a expansão da consciência. Só de participar do Reiju de cura, e não precisa estar online, basta estar no caderno. Esse é o caderno oficial de envio, né? Rita que cuida dele. A pessoa estando aqui, mesmo que ela não esteja online, ela recebe o volume de energia do Reiju de cura. Então, nesse exato momento, são 19 horas e 56 minutos do dia 7 de maio do ano de 2025. Estamos exatamente com 78 colegas no nosso grupo, na nossa reunião, quarta-feira, né, 7 de maio, e nós vamos dar início à segunda parte da nossa reunião com a leitura do poema de número 80, tá? Vocês vão encontrar o poema de número 80, a página 348 do livro Reiki como Filosofia de Vida. O livro é esse aqui. Então, nós vamos fazer a leitura antes da gente fazer a explicação, tá? Está aqui o livro, o meu sempre, todo rabiscado, né? Análise do poema de número 80. Poeira. É bom tirar o pó quando ele se acumula, mesmo que embaixo dele não encontres nada importante. Você pega aí um pedófilo, estuprador, um bandidão, ele tem pensamentos negativos também, né? Aí tem que retirar, senão piora. Aí você encontrou uma pessoa toda errada, um traficante. Então, assim, às vezes você encontra uma pessoa do bem, e às vezes você encontra uma pessoa do mal, né? Então, assim, esse pó aqui são pensamentos, tá, pessoal? Poeira, pó. Porque é uma coisa muito sutil. Você joga um ventilador, um vento, e o pó sai. O pó cai em cima de um blindex, de uma mesa de vidro. Você passa um pano, sai o pó. Ele não penetrou, é uma coisa que está superficial, como estão os pensamentos, né? Só que a poeira, ela não é igual uma cera, um lustramóveis. Você vai lá numa madeira, passa lustramóveis. Aí deixa brilhoso, deixa cheiroso, protege a madeira. A poeira, ela tira o brilho, tá? Ela traz energias ruins. Então, isso aqui é pensamento negativo. Tem nada de pensar positivo, tá? Essa poeira aqui é o pensamento ruim, tá? Então, vamos lá. Há muito simbolismo nesse poema. Aqui o imperador Meiji utiliza o termo poeira, título do poema, como metáfora para os maus pensamentos e as emoções inferiores, que o pensamento ele gera uma emoção. Primeiro você pensa, depois você sente. A frase é bom tirar o pó quando ele se acumula, mesmo que embaixo dele não encontres nada importante, que é o corpo do poema, aparece metaforicamente com o significado de, da mesma forma que uma linda joia ou um objeto sem valor, uma peça de um carro quebrada ou um diamante, tá? Representado aqui pela expressão nada importante, pode empoeirar e perder o seu brilho, as pessoas virtuosas ou não, pessoas do bem e do mal, perdem a sua luz quando nutrem maus pensamentos. Consequentemente, armazenam emoções inferiores, como mágoas, ressentimentos, medos, ódio, aí entra depressão, síndrome do pânico, sentimento de culpa, mas tudo isso nasce no pensamento. No estado não meditativo, porque o que é meditação para os orientais? É acalmar a mente. A mente é a nossa parte, tá? Aqui, para a gente, no Ocidente, quando estou meditando, estou refletindo sobre determinado problema. No Oriente, no Japão, na Índia, não. No Tibete, estou meditando, estou acalmando a mente. Jesus falava, aquietai-vos, né? Então, no estado não meditativo, a pessoa
com muito pensamento negativo persistente, como se fosse um disco de vinil arranhado, fica naquela mesma linha. Nossa mente está cheia de poeira, que é o pensamento negativo persistente. Lembrando um espelho embaçado. Há um tráfego incessante de pensamentos negativos, preocupações, ansiedades, ambições, etc., até na hora do sono. A pessoa vai deitar e leva aquele monte de lixo. Por isso que a recomendação é aplicar reiki antes de dormir. Quem conhece o Karuna 2, o Shanti, ele acalma, né? A mensagem implícita no poema é que a mente e o espírito humanos precisam ser periodicamente limpos, a fim de nos mantermos puros e saudáveis. Limpamos a mente, que é de onde vem o pó, né? E o espírito através de meditação e de oração, respectivamente. Então, a meditação atua na mente e a oração atua no espírito, né? Tem poemas que a gente fala só sobre oração. Mikao Sui, por que ele trouxe esse poema? Aqui já sou eu tentando, se eu fosse Mikao Sui, o que me motivaria a trazer esse poema, que eram 100 mil poemas, ele escolheu menos de 0,1%. Escolheu 125. O mestre Mikao Sui seguramente selecionou esse poema a fim de alertar que uma pessoa deve manter-se em constante purificação. Imagina, 40 mil pensamentos por dia, no mínimo. Então, você tem que estar permanentemente policiando. Isso tem que ser permanente. Vigiando pensamentos e emoções inferiores. Por isso que a meditação Gachô, ela deve ser feita diariamente. Os reikianos mantêm limpa a mente através da prática constante da meditação Gachô. E o espírito através da prática constante de Rei de Ro, que é a oração. Se a oração alivia a alma, a meditação alivia a mente, que é onde está a poeira, está na mente. A mente sadia alivia as emoções inferiores, que, por sua vez, alivia o sistema nervoso. Se você deixa de estar tenso, ansioso, o teu sistema nervoso fica aliviado. Aquelas tensões musculares vão embora, né? Insônia. Não se pode fazer com que a pessoa tenha um corpo sadio enquanto ela não tiver um espírito são. O grego falava mente sã, corpo são, né? Há em nosso espírito todos os recursos de que precisamos para vivermos felizes. Existe uma relação íntima entre o corpo e a alma, entre a parte material e a espiritual do ser humano. Muitas vezes, se não sempre, uma age sobre a outra. A saúde ou doença de uma afeta o bem-estar ou o mal-estar da outra parte. Muitos males podem resultar da falta de harmonia interior. Os problemas são criados na mente. Diz o antigo dito popular, que vem da Grécia, mente sã, corpo são. Agora, olha o que Gandhi falou, né? Gandhi disse: como o corpo que não se lava fica sujo, assim a alma sem oração fica impura. Porque para orar você tem que se aquietar. E aquietou, você tira a poeira. Tá? Então é um poema muito importante porque todo mundo pensa, né? Não tem um que não pense. Pessoal, como nós não tivemos membros novos no grupo oficial, eu vou pular a introdução, tá? O pessoal que está acompanhando hoje, o dia que eles entrarem no grupo, se entrarem, estão convidados, né? Eu faço isso aos convidados, que quando nós criamos o grupo de estudos Mikao Sui faz 2 anos e meio, muita gente entrava por curiosidade, eles queriam ver o que é que eu estava fazendo e como é que eu estava fazendo. Ficava um mês. Então, para evitar isso, nós criamos esse grupo de convidados. Aí já mata a curiosidade de todo mundo. Quem não quiser ficar, entendeu? Pelo menos conheceu. Evita
Então a gente está um pouco criterioso. O poema fala o seguinte, pessoal: poeira, é bom tirar o pó quando ele se acumula, mesmo que embaixo dele não encontres nada importante, tá? Então é uma mensagem, tá, negativa. Poeira seriam pensamentos negativos. E qual seria a dualidade? Pensamento positivo. Então é isso, pensamento negativo e pensamento positivo. Aí mandei para vocês várias imagens, tá? Eu começo com Marcos, tá? Coisas que o mestre Jesus falou, né? Então, Marcos, capítulo 7, versículos 3. E dizia: o que sai da boca, o que sai do homem, isso é que contamina o homem, porque do interior do coração dos saem os maus pensamentos. O coração é a parte íntima da pessoa. Então Jesus falou, né, que de dentro da pessoa saem os maus pensamentos e é isso que vai contaminar a pessoa. Começa no pensamento. Os adultérios, Jesus que falou isso, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Olha quanta coisa que a gente cria com pensamentos negativos. Isso que vai contaminar o homem, de acordo com o mestre Jesus. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Mas tudo começou como? Pensamento negativo, está aqui. Tá? Maus pensamentos, palavras de Jesus. E aí, da Bíblia, que é um livro sagrado até para os maçons, a gente cai na ciência. Né? A ciência é o caminho de se chegar a Deus pela razão. Se o rei que hoje entrou na Universidade Federal Rural, né? Está cheio de cientistas lá, um deles está me ouvindo, Wellington Mari, nesse exato momento. É porque a gente trilhou o caminho da ciência. Se eu chegasse só com a Bíblia, eu não ia convencer o reitor, que foi meu colega de turma, a oferecer um curso de reiki, só com a Bíblia, né? Então a gente procura unir a ciência, a religião e a filosofia. Então, Isaac Newton disse que ele pôde ver mais longe porque ele estava apoiado no ombro de gigantes. Olha a humildade de Isaac Newton. Viveu há 300, daqui a 2 anos vai fazer 300 anos que ele morreu. Então, eu trago sempre vários gigantes, além de Jesus, né? Então, eu trago para vocês aqui Albert Einstein, que é um dos pilares da física moderna, da mecânica quântica de partículas. Aí, Einstein falou o seguinte: ó, Deus não criou o mal. Igual que Deus não criou o frio. Frio não existe, é ausência de calor. A escuridão não existe, é ausência de luz. Olha o que ele falou: Deus não criou o mal. O mal é o resultado da ausência de Deus nos corações dos seres humanos. Aí vem os maus pensamentos. A pessoa se desconecta de Deus. Lembrando que aqui você participando dos Reijus, você se mantém conectado por 7 dias. A tua luz fica acesa, tá? Aí eu trago para vocês aqui o maior escritor do idioma inglês, que é o considerado poeta nacional da Inglaterra, que é William Shakespeare. E ele diz: não há nada bom ou nada mal, mas o pensamento o faz assim. Quer dizer, o pensamento é que cria uma coisa boa ou uma coisa ruim. Shakespeare fez menção. Aí eu trago para vocês duas citações minhas que foram colocadas nos livros e as pessoas tiram, né? O primeiro, as pessoas perdem a sua luz quando nutrem maus pensamentos. Você desliga a sua lâmpada, você começa a pensar errado, negativo, você se desconecta de Deus, aí você perde a sua luz. Tá? É igual um telefone celular conectado à internet ou não conectado. Você tem um telefone celular, não está conectado. Aí você pode gravar, pode filmar, pode fazer foto, pode fazer conta, pode um monte de coisa, mas você não pode mandar uma mensagem, assistir uma aula como essa.
Então, faz toda a diferença um telefone celular conectado à internet ou não. Faz toda a diferença uma pessoa conectada a Deus ou não. Lembrando que Einstein falou que a religião do futuro seria cósmica, religião no sentido de reconexão com a fonte. E nós trabalhamos com energia primordial cósmica. Tá? Então, outra citação minha: muitos males podem resultar da falta de harmonia interior. Pensamentos ruins. Os problemas são criados na mente, a parte nossa que pensa. Mantenha-se em constante manutenção. Ah, eu vou meditar uma vez por semana. Tem que ser todo dia. Você não pensa todo dia? Você não tem que almoçar todo dia, tomar café todo dia, ir ao banheiro todo dia? Você pensa todo dia. Então, você tem que acalmar a sua mente para que você tenha pensamentos bons. Agora, vamos pegar esse poema, o lado negativo, porque ele é negativo, e jogar no reiki, porque nós temos que trazer para o reiki. Então, a gente começa pela Bíblia, né? Eu começo com Provérbios, né? Que boa parte é atribuída a Salomão, filho do rei Davi, o rei de Israel. E o que é um provérbio, né? É um entendimento, é a sabedoria, é o caminho da vida de forma mais clara, para você errar menos. Serve para você caminhar com menos erros. Então, eu trago para vocês Provérbios 4, 23. Tenha cuidado com o que você pensa. Olha só, Salomão. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. E tem gente que não liga, tem gente que não tem consciência, né? O próximo poema é importantíssimo também, porque a gente vai entender muitos outros poemas. Fala sobre aprendizado. Semana que vem. Aí eu trago para vocês um cientista, né? Que é o fundador da psicanálise, né? Tornou-se uma figura influente na história da psicologia. Nasceu na República Tcheca e morreu em Londres em 1939. Foi um médico neurologista que foi Sigmund Freud. Então, Freud fala: o pensamento é o ensaio da ação. Você não vai agir sem antes pensar. Então, ele alerta aqui, para você ter boas ações, ele alertou. E do lado negativo, eu trago um gigante, tá? Nasceu e morreu na Inglaterra em 1912, foi um escritor e um filósofo britânico, né? Mas ele foi um poeta, que foi James Allen. Os bons pensamentos produzem bons frutos. Olha o que esse poeta falou. Os maus pensamentos produzem maus frutos. Todo mundo falando a mesma coisa, desde Jesus, cientistas, poetas, filósofos, né? Os bons pensamentos produzem bons frutos. Os maus pensamentos produzem maus frutos. E o homem é seu próprio jardineiro, que ele era poeta, ele tinha que jogar a poesia, né? Que nós somos jardineiros. Aí eu trago para vocês duas citações minhas que foram retiradas dos meus livros, né? Lembrando que eu estou lançando agora o 17º livro. Vou lançar no dia da inauguração do Instituto aqui em São Lourenço. Então, nós vamos abrir um instituto e vamos lançar um livro nesse dia, tá? O livro está aqui, ó. Só que eu tenho que inaugurar, né? Que é o volume 2, ó. O livro está aqui. Está prontinho, ó. Esse não, vou falar sobre a morte no volume 3, tá? O Reiki é a morte. Aí olha o que eu escrevi aqui que o pessoal tirou. Ninguém pode ter equilíbrio se os seus pensamentos não são constantemente harmoniosos. Se a pessoa não tem, o reikiano ele tem que ser um modelo, um exemplo. Como é que você vai dar exemplo para os seus alunos, se você é mestre de reiki, terapeuta, se você é um desequilibrado? Então, aqui, ó. Ninguém pode ter equilíbrio se os seus pensamentos não são constantemente harmoniosos. E outro que eu coloco, se você controlar os pensamentos, pensamentos negativos, controlará as suas emoções, pois estas se originam daqueles.
Se você tem síndrome do pânico, se você tem depressão, sentimento de culpa, medos, preocupações, mágoas, é porque você está pensando errado. Você tem que cuidar da mente. Aí o pessoal vai para cuidar da emoção. Mas se você tranca lá em cima, a emoção desaparece. Ah, meu problema é emocional, não. Tudo começou na mente. Aí gerou uma emoção. Aí eu vou contar. Nós vamos agora para o lado positivo. Vou contar para vocês aqui, olhando para a Gisela, uma história interessante. No ano de 1999, eu fui à Índia pela primeira vez. Já tinha feito curso na Alemanha em 96, com William Hand em 97, no Havaí em 98. E eu tinha receio de ir para o Japão, porque eu não falo japonês, falo algumas palavras. Então eu falei, vou para a Índia, que eles falam inglês, foram colonizados. E fui para lá, fui 3 vezes, fui com o Rita. E eu queria fazer o mestrado, só que eu precisava passar numa entrevista. Aí eu fui para a entrevista, né? Sentei na frente da mestre, que ela ia me fazer uma entrevista, cumprimentei ela, né? Ela sorriu para mim, eu sorri para ela e fiquei lá esperando a entrevista começar. Aí passa 5 minutos, ela não abriu a boca. Falei, nossa, ela deve estar preparando as perguntas, né? Passa 10 minutos, ela não abriu a boca. Falei, essa mulher deve estar de gozação comigo. Passa 15 minutos, eu olhei para ela assim, aí eu achei ela bonitinha. A Rita sabe disso, que a gente pode achar, não pode. Achei ela bonitinha. Aí ela falou: o senhor está aprovado, acho que ela gostou. Aí eu falei assim, mas e a entrevista? Não, a entrevista já acabou. Falei, mas eu não falei nada? Não, o senhor não precisa falar, não. O senhor só precisa pensar. Aí eu levei um susto, que daqui a pouco a gente não pode pensar que vai pagar imposto, né? Já tem imposto para tudo, imposto para pensar. Falei, mas como é que é essa entrevista? Ela falou: olha, meu amigo, nada colore tanto a nossa aura como os nossos pensamentos. E eu fiquei 15 minutos olhando as cores que você cria. Acho que quando ela achei ela bonitinha, deve ter aparecido um vermelho ali, aí ela está aprovado. Mas eu achei super interessante. Era uma vidente, e ela ficou olhando, tipo, imagina, 40 mil pensamentos por dia, em 15 minutos você vai pensar um monte de coisa. Então ela ficou ali, olhando para mim, me aprovou. Rita foi aprovada também. Os pensamentos dela são mais sublimes, né? Tá? Mariana, né? Passa o dia em oração, Rita. Ela já amanhece em oração, vai dormir em oração. Então, pessoal, agora vamos pegar o poema e vamos jogar para o lado positivo. Só que o poema é negativo. Qual o lado positivo, Gisela? Pensamento positivo, né? A gente pensar coisas boas. Aí eu trago para vocês novamente Provérbios, Salomão, olha, Provérbios 23, 7. Assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Porque para os orientais, o intelecto ele vive, também vem do coração. Não é só o sentimento, o pensamento vem do coração. No Japão eles chamam de kokoro. Então olha só em Provérbios, assim como o homem pensa, em seu coração assim ele é. Então se ele pensa coisas boas, o coração fica bom. Aí eu trago para vocês um cientista, né? Que foi Alexander Graham Bell, né? Ele foi o fundador da Bell Telephone Company, né? A empresa protagonista dos primeiros passos da implantação do telefone. O Wellington, não sei se ele está me ouvindo ainda, quando a gente entrou na universidade, para ligar para minha mãe, era telefone de cabos. Era uma mesa. E hoje essa sala, ela é uma sala de reiki, a salinha azul na universidade. Aí a telefonista enchia, aí a gente ia para uma cabine de madeira, pegava aquele telefone, aí estava a minha mãe do outro lado. Eu entrei na universidade faz 47 anos atrás que eu entrei. E a telefônica já estava antiga, porque já tinha orelhões, mas não lá dentro. Então, Graham Bell, ele nasceu no Reino Unido, morreu no Canadá, morreu em 1922, quando Mikao Sui. Ele foi um grande inventor, cientista, foi um fonoaudiólogo britânico, né? Se naturalizou lá nos Estados Unidos, mas morreu no Canadá. Então, Graham Bell falou o seguinte, cientista:
concentre todos os seus pensamentos na tarefa que está realizando. Você vai fazer uma coisa, igual você vai atender com reiki. Atender do latim adtender, entender. Você tem que estar 100% na pessoa. Então, você está fazendo uma tarefa, você não pode estar pensando em outra coisa. O Einstein falou que o dia que você tiver condição de dirigir o seu carro em perfeita segurança, simultaneamente, ao mesmo tempo que você beija uma linda mulher, você deixará de dar o beijo a atenção que o beijo merece. Ou você dá o beijo ou dirige o carro. Então, aqui Grambel falou, concentre todos os pensamentos, não é emoção nem ação, na tarefa que está realizando. Os raios de sol não queimam até que sejam colocados em foco. Você pega uma lente, uma lupa, ela queima o papel, mas ela não tem poder, ela pegou os raios e concentrou. Isso é ótica. Aí queimou o papel. E assim são as nossas ações. Você está fazendo uma coisa pensando em outra coisa, será que eu já fiz isso? Você fez mecanicamente. Então ele diz que você tem que pegar os pensamentos e jogar naquilo que. Isso é o trabalho feito com amor no reiki. Aí eu trago para vocês Mahatma Gandhi, né? O aniversário dele é dia 2 de outubro, onde é comemorado no mundo todo o Dia Internacional da Não Violência. Ele foi indicado 5 vezes para o Prêmio Nobel, né, da Paz, mas os ingleses não deixaram, por pressões políticas. Né? Foi um grande líder religioso, que foi Mahatma Gandhi. Ele foi assassinado, nasceu e morreu na Índia, em Nova Delhi. Rita e eu já fomos 3 vezes visitar o túmulo dele, de Mahatma Gandhi. Morreu aos 79 anos. Então, Gandhi, olha só o que Gandhi falou. Mantenha seus pensamentos positivos. Ah, então eu não posso pensar? Pode, mas tem que ser positivo. Não tem como você não pensar. Mas se você está pensando negativo, você tem que se trabalhar. Porque seus pensamentos tornam-se suas palavras. Mantenha suas palavras positivas, porque suas palavras tornam-se suas atitudes. Mantenha suas atitudes positivas, porque suas atitudes tornam-se seus hábitos. Mantenha-se seus hábitos positivos, porque seus hábitos tornam-se seus valores. Mantenha-se os seus valores positivos, porque seus valores tornam-se seu destino. Se você vai entrar na fila do joio ou do trigo, que é o que a gente está trabalhando aqui no grupo de estudos. Só que tudo começou onde? No pensamento positivo. Aí lá no final é que você vai entrar numa fila ou de outra, mas tudo começou no pensamento. Aí eu trago uma citação minha, 2, né? Os pensamentos positivos o mantêm em harmonia com o universo. A energia rei vem do universo. Você vai trabalhar com a energia rei, vai juntar com o seu ki. Para você estar, e por isso que antes de aplicar reiki, a gente faz a meditação gachô, para acalmar a mente, o aquietai-vos, né? E outra citação minha, conserve intactos os seus bons pensamentos e a sua fé. Tá? Você pode perder tudo nessa vida. Perder até a sua vida. Perder seu marido, seu emprego, mas você não pode perder a fé. Tem poema que vai falar sobre isso. Tá? Aí entra o princípio, né? De você não se preocupar, de você confiar. Bom, agora vamos pegar a parte positiva e trazer para dentro do reiki, tá? Eu começo com um salmo, que são poemas. Salmos são poemas, hinos ou cânticos. São em torno de 150. E eles datam de 1000 anos antes de Cristo até 500. Então, esses salmos, eles têm, no mínimo, 2.500 anos. Tá? Então, são cânticos dos hebreus e dos cristãos, né? Aí eu trago para vocês o Salmo 46:10, que diz o seguinte: aquietai-vos. Olha só. E sabeis que eu sou Deus. Porque quando você medita, você escuta Deus. Na oração, você fala com Deus. Aí
essa citação eu achei bonita, eu trouxe: aquieta-te e deixe Deus agir. Se você tiver com pensamentos negativos, Deus quer te ajudar, mas a comunicação fica interrompida. Aí eu achei interessante essa citação desse filósofo, que foi também físico e matemático francês, né? Que ele foi o criador do pensamento cartesiano, tá? Que é um sistema filosófico que deu origem à filosofia moderna, que foi René Descartes. Quando falar o paradigma newtoniano é de Isaac Newton, cartesiano é de René Descartes. Olha, ele associou a existência ao pensamento. Penso, logo existo. Tá? Então, ele associou esse matemático, né, esse físico, ao pensamento. Aí trago para vocês novamente o poeta, que já falei dele, que nasceu na Inglaterra e morreu também, que é o James Allen. O pensamento faz o homem. Por isso, o bom pensamento é a coisa mais importante da vida. O Gandhi não falou que tudo começa no pensamento? Então, olha, esse poeta falar que o bom pensamento é a coisa mais importante. Tudo começa na mente. Aí você tem plano A e B, ou pensamento positivo ou negativo. Aí eu trago para vocês, tá, um escritor americano que escreveu, tinha várias teorias sobre o pensamento positivo, e ele lançou um best-seller, tá, que foi traduzido aí em vários países, né? O nome do livro dele é O Poder do Pensamento Positivo. Olha o título desse livro. Ele morreu em 1993. Norman Vincent Peale. Nasceu e morreu nos Estados Unidos. Eu tenho aí uns 3 livros dele aqui atrás, que eu li no início do Instituto, há 30 anos atrás. O pensamento positivo pode vir naturalmente para alguns. Madre Teresa de Calcutá, Jesus vinha pensamentos positivos. Mas também pode ser aprendido e cultivado. E no Reiki, nível 1, se aprende. Meditação Gachô. Então, o pensamento positivo pode vir naturalmente para alguns seres muito evoluídos, né? Madre Teresa, Chico Xavier, Gandhi, né? João Paulo II e outros. Mas também pode ser aprendido. A gente aprende aqui no Reiki, na meditação Gachô. Mude seus pensamentos e você mudará o mundo. Basta mudar. A gente tem falado sobre isso. Vamos criar uma bolha de amor, né? Vamos ser felizes, né? Vamos mudar os nossos pensamentos. Aí eu trago para vocês 2 citações minhas. O controle dos pensamentos, eis o primeiro requisito para ser feliz. O reiki não é um caminho, o reiki-do, é um caminho que nos leva aqui à felicidade. Mikao Swick falou isso. Tá? É a técnica que vai nos fazer seres humanos mais felizes. Então, como o reiki nos leva à felicidade, eu coloquei controle dos pensamentos. Eis o principal requisito para ser feliz. Depois, o reiki não traz a saúde da mente e a saúde física, que seus pensamentos repercutem em todas as suas células. Se você começa a ter pensamentos negativos, aí você vai ser bursite, tendinite, dor no nervo ciático, mioma, você vai ter um monte de coisa. Porque o pensamento positivo e o negativo, ele entra dentro de cada célula. Então, se você tem pensamentos negativos, você pode adoecer. Aí eu fiquei de trazer para vocês documentos oficiais para validar a presença desse poema dentro do Reiki. Então, o primeiro documento, que é a tradução da inscrição talhada no Memorial Amikao Sui, que está lá em Tóquio. Rita e eu já fomos lá 5 vezes. Algumas pessoas que estão me escutando aqui já estiveram lá comigo. Revendo os fatos, está lá na pedra, tá? Isso aqui é uma tradução juramentada.
Eu contratei um tradutor no consulado japonês no bairro do Flamengo, no Rio de Janeiro. Paguei uma fortuna, mas veio tudo carimbado com a tradução juramentada. Revendo os fatos, entendo que a terapia Reiki objetiva não somente tratar problemas de saúde, enxaqueca, prisão de ventre, mas também corrigir a mente. A mente pensa, olha aí. Através de uma habilidade espiritual enviada por Deus. A energia do universo vem de Deus. Mantendo o corpo saudável e desfrutando uma vida de bem-estar. Ao ensiná-la às pessoas, o Reiki, devemos primeiro fazer com que percebam as últimas instruções do imperador Meiji, entre os poemas. Está lá na pedra. Então, antes de ensinar onde é que vai tocar, os símbolos, tá? Perceber as instruções. E celebrem os 5 princípios, pela manhã e à tarde. Tá? Você celebra os princípios depois da meditação, a fim de mantê-los sempre em mente. Aí a mente ocupada com os 5 princípios não vai entrar coisas negativas, tá? Isso está a página 65 do livro Reiki Apostilas Oficiais, que é o nosso manual que eu entrego para vocês nos cursos. Outro documento oficial, o manual com o título Reiki Ryoho Rikei, era entregue aos alunos do mestre Mikao Sui quando lecionava. O manual contém uma entrevista com o próprio mestre Usui. Entrevista. O que é Usui Reiki Ryoho? O entrevistador perguntou. Estou tendo imagem, retorno de imagem, da Fernanda Afonso. Aí Mikao Sui responde: a técnica tem por objetivo, primeiramente, a saúde da mente. Então, antes da doença física, não adianta você querer cuidar, tratar uns. O pessoal vai para o médico tratar um problema físico, mas ela tem que tratar primeiro aquele pensamento que está descarregando a negatividade nas células. E o Reiki, ele tem isso, tá? A técnica tem por objetivo, primeiramente, a saúde da mente. Estou tendo um retorno aqui de imagem. A Fernanda saiu. Então, a técnica tem por objetivo, primeiramente, a saúde da mente e, secundariamente, a saúde física. A saúde física é importante, mas mais importante é o que está trazendo a doença. Os gregos falavam há 4.000 anos, mente sã, corpo são. Tá? E, secundariamente, a saúde física. Fortalece a mente e o físico. Mikao Sui falou isso, hein? Serve também para direcionar um caminho correto de vida, que aí são os 5 princípios. Observando as palavras deixadas pelo imperador Meiji. O segundo documento que fala das palavras, a gente acabou de ler um poema do imperador Meiji. Então, o imperador Meiji, ele era o alicerce espiritual e filosófico do método. Se a mente estiver no caminho correto e saudável, o corpo físico será fortalecido naturalmente. Sendo assim, será a missão da Usui Reiki Ryoho, que é o método Reiki, completar física e psicologicamente uma vida com paz e prazer, ajudando no tratamento de problemas de saúde e outros, promovendo assim a felicidade de si mesmo, que o objetivo do Reiki é a felicidade de si e dos outros. Isso está a página 438. Agora, qual a mensagem espiritual? Eu trouxe 2 aqui, tá? Primeira, somos o que repetidamente fazemos. Se você tem pensamentos negativos direto, você vai ser aquilo. Pensamentos positivos. Então, somos o que repetidamente fazemos. O ser humano deve manter-se em constante manutenção. A meditação gachô você tem que fazer todos os dias. A recomendação são 2 vezes. Mas eu que trabalho em casa, fico tranquilo, entendeu? Em paz com Rita, nós 2 aqui, eu faço uma vez só.
Mas quando eu era do Ministério da Agricultura, eu era fiscal, ia ter que fazer 3 vezes. Mas como eu estou tranquilo aqui, eu faço uma vez. Mas se eu tivesse o trabalho que eu já tive, quando eu fui piloto de aviões, quando eu fui engenheiro agrônomo do Ministério da Agricultura, uma vez é pouco. Então, o ser humano deve manter-se em constante manutenção, vigiando pensamentos, aí é a meditação, emoções, que a meditação, o pensamento cria, e ações. A lapidação pessoal está no exercício diário. Tem que fazer a meditação todo dia, dependendo do que a pessoa faça, entendeu? Ela tem um trabalho de estresse 2 vezes. Se for muito estresse, até 3. Aí eu coloco, não negligencie. Faça sempre a sua parte. Qual é a sua parte? Fazer a meditação. Bom, eu vou abrir os grupos. Não sei se o Paulo Demétrio está me ouvindo. Se ele está aí. Está aberto. O grupo de convidados. Os 2 grupos estão abertos. Vocês podem postar agora, tá? O Paulo Demétrio está aí, já mandou a figurinha, né? Vou mandar a figurinha também para o outro grupo. Grupo dos convidados, tá? Já está lá. Bom, a turma está escrevendo, tá? Lobão, boa noite, Johnny, mais um excelente poema. Esse é incrível, né, Lobão? A Silvia de Norá Azevedo, né? Boa noite, Johnny. Aí o Luiz Paulo, que sempre contribui. Pense positivamente. Nossos pensamentos emitem ondas reais que se irradiam de nosso cérebro, formando uma atmosfera mental que é peculiar a cada pessoa. De acordo com o tipo de vibração do pensamento, atrairemos a nós todas as ondas semelhantes. Se você pensar negativamente, atrairá todos os pensamentos negativos, piorando seu estado. Pense positivamente para atrair apenas pensamentos positivos de paz e prosperidade. Onde está isso, Luiz Paulo? Ah, livrinho Minutos de Sabedoria. Eu tenho esse livrinho aqui atrás, do Pastorinho. Você tem um livrinho de bolso, está aqui atrás. Eu li isso aqui há uns 34 anos atrás, esse livro. A Laura Ferreiras, excelente poema. Liliane Mari, boa noite, poema importantíssimo para todo mundo, né, Liliane? Quem é que não pensa? Tá? A Vanessa Molcinati, lindo poema. Cristine de Lourenço, sobre os pensamentos, manso como pombas, prudente como serpentes. Exatamente. A Thaís Riga, semana que vem a gente vai estar juntos, né? Nos dias de hoje, precisamos muito vigiar nossos pensamentos. Poema maravilhoso. Eu tenho falado isso com Rita, né? Com a Gisela. Diz que tem cheiro também o pensamento. Sim, pensamento tem cor, tem forma e ocupa lugar no espaço. Pensamento tem cor, tem forma. Na foto Kirli a gente conseguia fotografar. Então, a Márcia Guimarães. O poema de hoje responde a pensamentos que tenho tido acerca do manejo de situações estressantes do cotidiano. Muito bom, Márcia. Gratidão. A Dulce Maluf. Dulce, semana que vem a gente vai transmitir o Gemo, lá do espaço da Elizabeth Elin, dá 15 quilômetros lá do Instituto. Tenta estar presente, tá? Luciene, dou aula de meditação e gostei muito dessa aula, maravilha. Tá? A esposa do Wellington, Mari, que me escuta, ela dá aula de meditação todo dia, ela é reikiana também. Juliana. Lindo poema. A Cirlei, gratidão, o poema traz uma excelente reflexão. Maria Arminda, poema com mensagem preciosa, amei. A Francisca está agradecendo. A Irene, lá de Barcelona, um poema muito importante que nos recorda o poder da oração e da meditação. Do Gachor Reiki Diário para o amor próprio e para o amor à humanidade.
Criamos o mundo a partir do nosso mundo interior. Linda mensagem, infinita gratidão. A Rúbia Celeste, boa noite, Sensei Johnny, Rita, Gisele e colegas. Lindo poema, vamos cultivar os pensamentos positivos. E o Alexandre, lá da ilha, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Essa música se aplica muito bem, exatamente. Sacudir a poeira, né? Sacudir a poeira diariamente, tirar os pensamentos. A Tânia Rui, se puder ir no nosso encontro, viu, Tânia? Quarta-feira que vem. Muito bom esse poema, aliás, todos estão sendo. Com esses poemas eu faço reflexão e está sendo muito importante para mim. Gratidão. Johnny, o livro O Reiki e a Morte. Lembrei da história da sua cunhada na pátria espiritual. Exatamente. A minha sogra já autorizou a colocar a psicografia, mas é o próximo livro, não é esse que eu vou lançar agora. Aí Rita fala que uma das leis herméticas, a lei do mentalismo. Exatamente. Tá? Elizabeth Elim, poema muito importante para a nossa vida. Pessoal, não temos mais tempo. Agora, nós precisamos, estamos com 73 colegas no grupo. A pergunta é, tá? Vocês entenderam? Moleza, né? A mensagem aqui é moleza, né? Todo mundo entendeu? Podemos fazer o reiju de expansão da consciência? Olha aí, sim, 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 todo mundo sim, sim, sim. Todo mundo compreendeu. A Irene ainda colocou um sim cumprido. A Thaís Riga colocou novamente a mensagem, tá? A Thaís Riga colocou para vocês lerem aí. Aí a Grandilha, a Francisca, o pessoal está aqui no sim. Então nós vamos para o reiju da expansão da consciência. Deixa eu tomar uma água. Vamos sentar.